de futebol não tem que ter emoção. Clube de futebol tem que olhar para quê? Um jogador que é ídolo, mas que pediu para sair. E aí é difícil a gente também tirar essa narrativa, porque o Cruzeiro fala que ele procura o Cruzeiro e o Palmeiras confirma isso. Então isso partiu do próprio Dudu. Palmeiras que entra em campo hoje, hein? Campeonato Brasileiro. Enfrenta o Galo fora de casa, mas com esse bastidor agitado com essa história do Dudu. Olha os números do Dudu pelo Palmeiras desde 2015. 433 jogos oficiais. É o primeiro no ranking do time. São 88 gols, o segundo no ranking. E aí, primeiro também para assistências, 96. E participações em gols, 184. São 12 títulos pelo Palmeiras. E a Duda Gonçalves já aqui conosco para trazer mais informações também desta história de Dudu, Cruzeiro, Palmeiras, desde o fim de semana e hoje ainda também repercutindo. Dudinha, bem-vinda. Um beijo para você, amiga. Outro, Glaucia, abraço para você, para o Fã de Esporte, para os companheiros aqui. Tem muita coisa para a gente falar, uma novela mesmo está se tornando essa negociação entre Dudu, Cruzeiro e Palmeiras. As duas partes principais dessa negociação já se pronunciaram, Cruzeiro e Palmeiras. Falta agora o Dudu falar sobre isso. Só para a gente contextualizar de novo, né, para o Fã de Esporte que está chegando agora, Glaucia. O Dudu foi quem pediu para sair do Palmeiras. Isso foi a informação que os dois lados deram, tanto Cruzeiro quanto Palmeiras. Há cerca de 20 dias, o Dudu procurou, então, o Palmeiras, né, e também o Anderson Barros, falando um pouquinho que queria outros ares, queria, de fato, deixar o Palmeiras. E o Palmeiras entendeu, conversou com o jogador e com seu staff e acabou deixando, então, claro que para o Cruzeiro tudo bem essa negociação acontecer. E aí, de fato, é que começa a se desenvolver, porque o Palmeiras chegou a esse acordo com o Dudu para que ele pudesse, então, deixar o clube, mas ele acabou voltando atrás depois de toda a repercussão negativa. Para a gente falar em números, né? Cerca de 21 milhões de reais a negociação envolvendo Dudu e Palmeiras, 4 anos de contratos oferecidos pelo Cruzeiro, mais um por metas, ou seja, por produtividade. E aí o Dudu volta atrás no domingo, ontem, conversou ali no CT, né? Ele não viajou com a delegação para Belo Horizonte, onde o Palmeiras enfrenta o Atlético. E aí ele conversou ali com algumas pessoas no bastidor para poder falar que queria ficar no Palmeiras. Só que isso já é um pouco tarde, porque as duas partes já haviam chegado a um acordo. É exatamente sobre isso que a Leila Pereira falou, sobre essa negociação, acordo entre Cruzeiro e Palmeiras selado, esperando que o Dudu, de fato, agora apenas assine esse contrato. Vamos ouvir a Leila. E o Alexandre Matos me ligou junto com o Pedrinho, dono do Cruzeiro, antes de mandar a proposta, me ligou perguntando: Leila, posso mandar a proposta? Não é que eu não quero mandar nada sem que você nos autorize. Eu falei, pode sim, sabe? E eles mandaram a proposta. E aí, foi semana passada, eu autorizei, pedi para o Anderson, não foi semana passada, foi agora essa semana, né? Não, semana passada. Eu pedi para o Anderson dar o de acordo na proposta. Então, foi um acordo entre Palmeiras, Dudu e Cruzeiro, tá? Os três decidiram que o melhor para o Palmeiras, o melhor para o atleta seria, nós aceitarmos essa proposta do Cruzeiro, e foi isso que eu fiz. Eu aprovei, o Cruzeiro ok também, e aí aconteceu esse imbróglio, não é? Que o Dudu disse que ia, depois não ia mais, entende? Mas formalmente nós não fomos comunicados, que ele iria voltar atrás, porque ele tem um compromisso com o Palmeiras, tem um compromisso com o Cruzeiro, iniciado por ele, Eu dei o de acordo, o Cruzeiro deu de acordo, e eu espero que o atleta também dê o de acordo, que honre com o compromisso que ele firmou com o Palmeiras e com o Cruzeiro. E eu disse para o Cruzeiro que venderia o Dudu com o aval, com a autorização do atleta, sabe? Então eu não posso admitir que quando as três partes estão acordadas, e do dia para a noite uma das partes diz não quero mais, pode até, ele tem esse direito, mas eu não gostaria que isso acontecesse. O Dudu teve um início de ciclo maravilhoso, passamos momentos inesquecíveis, e agora eu acredito que chegou o fim do ciclo do Dudu no Palmeiras. Ele vai continuar no coração de todos nós palmeirenses. Somos muito gratos, mas o Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras, é maior do que qualquer um de nós.
fala da Leila Pereira aí aos nossos companheiros de Globo Sport TV hoje pela manhã, explicando como foi todo esse caso, né, Duda, que você nos trouxe também, que o Dudu teria procurado ambas as diretorias, tentando aí um novo respiro, novos ares, uma outra situação dentro do futebol. A Leila é muito clara, né? Muito bacana também de ver como ela traz com clareza a situação e expõe aí pra gente como foi isso. Conversávamos aqui um pouco enquanto ouvíamos a Leila falar, amigos, e fica uma situação em que o Dudu ficou muito exposto, né? Porque o Cruzeiro anuncia uma contratação sem ainda ter assinado, embora houvesse essa conversa já de bastidores há 20 e poucos dias, mas ele sai aí no meio desse fogo cruzado, principalmente por isso, por ter sido anunciado, a coisa não estava fechada e agora, né? Eu acho que para ele a situação foi a pior aí. Bom, acho que o primeiro ponto já que a gente vem de uma sonora da Leila, obviamente que dirigente de futebol não vai ter acerto 100%. Muita gente questiona a maneira como ela chega à política do Palmeiras e eu acho que tem que se questionar. Mas assim, como ela tem se revelado uma grande gestora e uma liderança muito importante, não só para o Palmeiras, mas para o futebol brasileiro, as palavras dela são claras, diretas, são profissionais. Ela está pensando no clube dela. E assim, é a maneira como o futebol tem que ser lidado. Obviamente que a gente fala de um jogador que tem um peso gigante na história do Palmeiras. Eu sei que o torcedor fica chateado, que o cara está quase 10 anos no clube. Tudo isso, ele entra na conversa. Só que, pelo menos, a meu ver, a minha maneira de raciocinar, e até com você que eu tô falando em casa, a minha maneira é tirar a emoção. Eu não tenho que ter emoção. E clube de futebol não tem que ter emoção. Clube de futebol tem que olhar pra quê? Um jogador que é ídolo, mas que pediu pra sair. E aí é difícil a gente também tirar essa narrativa, porque o Cruzeiro fala que ele procura o Cruzeiro e o Palmeiras confirma isso. Então, isso partiu do próprio Dudu. Segundo, aí o que eu acho legítimo do jogador ter interesse de ir pro Cruzeiro. O Cruzeiro está oferecendo 4 para 5 anos de contrato com um jogador de 32 anos. O Palmeiras não vai fazer isso e está totalmente certo de fazer. Maior que a própria Leila. Um salário maior. Maior. E, inclusive, eu questiono o modus operandi do Cruzeiro. A gente vai chegar nesse ponto. Tá fazendo o mesmo com o Cássio. Eu acho legal a autoestima do cruzeirense voltar, está montando. Mas, assim, para conseguir esses negócios, você tá vendendo um pouco da alma. Que você dá 5 anos de contrato para um jogador que vem de lesão com 32 anos, eu não acho ideal. Agora, para mim, tá muito claro que o grande errado de tudo isso é o Dudu. Primeiro, porque partiu dele a vontade de sair. Alguma coisa não estava legal. Muita gente fala que o Abel, não sei o quê, com o Dudu. Enfim, não sei se é o caso. Mas o Dudu vai dar a palavra pro Cruzeiro. Porque o que eu sinto na nota do Cruzeiro, que para mim eu acho que o Cruzeiro se precipita, mas eu sinto muito mais um jogo de pressão. Dudu, você me deu a palavra e agora tá voltando atrás, eu vou te expor. E o Cruzeiro fez certo. Então a gente tá falando da palavra de um profissional. De um profissional que lá atrás, a gente já brincou aqui algumas vezes, fez a mesma coisa com o Corinthians e foi pro Palmeiras. Então, assim, são muitos vieses pra gente olhar, muita coisa pra perceber. Eu entendo completamente o sentimento do torcedor. O Dudu é, sim, um dos caras mais importantes da história recente do Palmeiras. Só que eu, no meu papel de jornalista, de alguém que tá falando com você que tem que tirar a emoção, eu acho que no fim das contas pro Palmeiras foi bom. O Palmeiras ainda fez um negócio que vai ter um retorno financeiro, teve um retorno técnico gigante e viu num jogador que não tá afim de ficar. Aí agora o Dudu vai ter que arcar no Palmeiras, pelas notícias que a gente lê. Internamente já todo mundo já tá meio pá com ele. No Cruzeiro, o Matos, que tem uma relação boa com ele, tá vendo ele nessa situação, também já tá meio assim. Enfim, só tem um prejudicado nisso tudo, é o Dudu e o torcedor. Não, acho que o torcedor não merece. Acho que dá para você conduzir esse tipo de situação de maneira mais tranquila, mais transparente. A gente vai ter que ouvir o Dudu só agora. A condução da Leila ela foi espetacular e exemplar, né? A fala dela direta, transparente, com força, defendendo os interesses do clube dela. Ela tem feito isso não só nesse caso, em outros casos também. E deixando muito claro que nenhum jogador, por mais que o Dudu seja gigante na história do Palmeiras, está acima da instituição, está acima do clube. Então achei que ela foi muito sincera quando traz pela primeira vez, de uma maneira acho que mais explícita, tudo o que aconteceu. Existia um acordo entre Dudu, Cruzeiro e o Palmeiras também, estava todo mundo acordado. O que aconteceu é que depois da repercussão, como a Duda falou, repercussão negativa por tudo que ele representa para o Palmeiras, e depois também de uma conversa com a principal organizada do clube,
a mancha verde, ele recuou. Ele deu para trás um acordo, pelo menos verbal, que ele já tinha dado com o Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro erra ao se precipitar em já colocar uma arte com escrito contratado. Um anúncio, né? Um anúncio. Por mais que você já tivesse ali um acordo, é melhor no papel. Isso era uma prática mais arriscada, mas comum na década de 90. Em 2024, acho que é melhor ter cautela e se resguardar. Porque a palavra do atleta, às vezes entra o empresário, a negociação na hora do vamos ver não dá certo e aí fica o clube exposto. Acabou sendo uma exposição ao clube. Mas nessa situação toda, o grande derrotado, por isso que eu falei aqui no início do programa, é o Dudu. Porque o Dudu, quinta-feira eu estava no Allianz, fui acompanhar lá Palmeiras e Vasco. Ele foi ovacionado pela torcida do Palmeiras, pelo ídolo que ele é. Aí já começou a bater um... Ovacionado de uma forma esquisita. Não entrou em campo, todo mundo esperava que ele entrasse em campo. Quase 40 mil torcedores do Palmeiras pedindo lá, Dudu, Guerreiro. Ele não entrou em campo, foi nem aquecer. E aí veio uma versão falando que ele estava desconfortável para jogar. Depois do jogo, o Dudu vai na rede social dele, e até agora a manifestação oficial que a gente tem pelo lado do Dudu é essa, falando que está ansioso para voltar a vestir a camisa do Palmeiras. E agora a gente descobre, pelo Alexandre Matos e pela Leila, que foi o atleta que pediu para sair. Então a condução dele foi péssima, porque ele acabou se queimando dentro do Palmeiras, não tem mais clima para ele hoje ser um atleta do Palmeiras, porque a negociação é boa financeiramente para um jogador de 32 anos. Um jogador caro, que vem de uma lesão séria, uma negociação boa. Você consegue arrecadar com a compra, com a venda, né, dele, e você está falando também de um salário altíssimo. O Dudu tem um dos maiores salários das Américas. Não estou falando só do Brasil, não. O Palmeiras abraçou o Dudu no momento que ele mais precisava, quase 10 meses aí afastado, a torcida também, e ele tem a escolha de né, de ir para outro clube. Isso para mim não tem nenhum problema. Você tem uma proposta mais vantajosa, você escolhe. Mas a condução foi péssima, porque ele magoou agora o torcedor palmeirense e ele, de certa forma, manchou uma idolatria que até outro dia era incontestável. E pro lado do Cruzeiro também, né? O Cruzeiro está fazendo um investimento alto em um jogador que na hora do vamos ver diz que não vem mais. Como é que fica isso? O que pega é a condução, né? É legítimo que ele não esteja feliz, queira sair e tudo mais, mas acho que a condução da situação toda foi difícil. Também temos o lado do Cruzeiro, né, Duda? Exatamente. O Alexandre Matos, ele também concedeu entrevista hoje à Sport TV e também trouxe o lado do Cruzeiro, de tudo isso, né, que o Donan também falou, o Renatinho falou sobre a parte da documentação. O Alexandre Matos fala que já está tudo acertado, que o que de fato falta neste momento é simplesmente o Dudu chegar a Belo Horizonte para passar por exames e assinar. A fala do Matos, ele em momento nenhum disse ao Cruzeiro que não viria. Pelo contrário, os agentes me ligam de 10 em 10 minutos dizendo calma, o negócio está feito, não retira a proposta. Ou seja, o Matos disse que assim como toda negociação, só falta mesmo aquela reta final para que o Dudu assine e seja jogador do Cruzeiro. Que a negociação nem existe mais, que de fato já há esse acordo que foi publicado na nota de sábado, que o Cruzeiro está esperando o Dudu de braços abertos, assim como a torcida. Ou seja, o Cruzeiro já espera de lá, a Leila já oficializou, né, que para o Palmeiras o Dudu está vendido. A torcida está tentando assimilar, mas falta a palavra do Dudu, que é o que a gente também tem tentado, né, Glaucio? É importante a gente dizer isso. Não só com os empresários, com o próprio Dudu, com a assessoria, temos tentado falar com o Dudu e entender também o que de fato está acontecendo. Porque vai, porque fica, mas até agora o que a gente tem é o silêncio. Seria importante ouvir também a versão dele, né? A gente está falando aqui muito com base na fala dos do Matos e da presidente Leila, que bate na fala dos clubes, que bate nessa questão de como ele negociou, que procurou para sair, enfim, até dos acordos do próprio contrato, mas ouvir o próprio Dudu, acho que seria fundamental também dentro de toda essa situação. Agora, resta ele seguir ao Cruzeiro, né? Eu acho que dentro do Palmeiras... O clima já pesa muito. O clima pegou. Não só com a própria Leila, né, por essa fala de hoje, mas com os jogadores também. Com os jogadores, com a própria torcida, né, por tudo que já foi exposto ao longo desses últimos dias. Diga, Fê. Nossa, muito rapidamente, assim, eu acho que o Cruzeiro se precipitou, como eu falei, em anunciar um acordo e uma arte escrito contratado. O Cruzeiro jogou muito para ele, né? Eu acho que também essa conduta... Eu acho que errou. Eu acho que foi premeditado. Eu acho que foi parte do jogo. Mas eu acho que tem que ser condenada uma conduta como essa. Se você não assinou ainda, você não fechou, você acaba expondo demais também o atleta para todo mundo. E assim, ele pode ter errado na sua conduta. De fato, a gente está discutindo isso. Mas
tá claro, Glauco, desculpa te interromper, Imagina. que ele falou sim. Então. Que o Cruzeiro, o Alexandre Matos, todo mundo do Cruzeiro, ninguém é maluco ali também. Você pode falar que se precipitaram. Mas para você anunciar um acordo é que o atleta falou sim, o Palmeiras falou sim e estava tudo acordado. E tem Depois da sido, repercussão Dona. que ele deu para trás. E tem sido comum, ele fez isso com os outros reforços. Sim. O próprio Caio Jorge, ele fala, ele está viajando, já está Lautaro, né? fechado. É, nova o gestão, Lautaro. né? Então, assim, não foi algo que fugiu do padrão também. Mas no caso do Dudu, eu acho que foi assim. Eu acho que talvez o Cruzeiro sentiu que o Dudu... Porque assim, não tá nada assinado, mas, gente, vamos valorizar um pouco a palavra, né? Sem dúvida. Eu acho que, por mais que a gente fale, não vale nada e tal, vamos trabalhar para que valha, né? A gente tá falando de um jogador extra vitorioso já, acima dos 30, já não é nenhum menino. Então, acho que o Cruzeiro olhou e, talvez tenha visto o que aconteceu na quinta, de, será que ele balançou e tal, e falou, então eu vou meter o meu all-in aqui também e agora eu vou jogar no ventilador. Então, assim, é bom a gente salientar isso, que o Cruzeiro tem feito isso com as outras contratações, mesmo antes de assinar. Tá avisando o torcedor que se acertou com as partes, que tá tudo no jeito. Mas no caso do Dudu, aí... Mas daí vai é dar uma muita fofoca estratégia ainda, hein, tanto gente? quanto... Né, ainda mais no futebol brasileiro, que a gente já viu tantas vezes. E acontece também de chapéu dali, coisa daqui, as coisas mudarem. Assinar também um papelzinho é bom. Concordo com você que ter essa fala e levar em consideração o que você bancou ali na conversa, ok, mas não custa nada assinar um papel, né? Nesse caso é o que tá todo mundo esperando, né? Todo mundo tá mais esperto agora, pode ter certeza.